Iniciada. Obrigado, Joel. Bom, pessoal, boa tarde, então, a todos presentes. Bom, a gente, como todos os anos, né, após o lançamento do edital AGP, a gente faz essa conversa, né, essa live aqui, onde a gente vai fazer uma apresentação rápida do edital, com os principais pontos aqui que a gente selecionou. Depois a gente abre para uma conversa, tira dúvidas de todo mundo, alguns esclarecimentos aí que sejam necessários, né? Depois isso fica gravado, a gente coloca ali na página da Pró-Reitoria para ficar disponível para todo mundo. Tá? Então, agradecer a presença de todos e da equipe da Pró-Reitoria, né? Que a gente tem os nossos técnicos administrativos aí que trabalham diretamente sempre aí, agradecer a Joelma, agradecer a Flávia, agradecer que participaram aí também da elaboração, de toda a concepção do projeto, né, que são liderados aí pela professora Dayana, que é a divisão responsável, a professora Marina está aqui, nosso coordenador de pesquisa e pós-graduação, e também está o Nilson aqui, né, nosso economista aí, que vai ser posteriormente responsável pela parte da execução e nos dá toda a assessoria da parte orçamentária, financeira, etc. e tal, e da parte de legislação também relacionada à execução desse edital. Eu queria agradecer a todos vocês, a professora Ana Paula já está chegando daqui a pouquinho aí, e sem muitas delongas aqui, né, dizer que esse é um edital aí tradicional da Unipampa, né, e que ele visa basicamente, então, o objetivo, né, financiar aí projetos de pesquisa dos nossos grupos de pesquisa. Esse ano ele está com um valor um pouquinho menor do que o ano passado, dentro da nossa disponibilidade orçamentária, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um esforço para financiar, a gente fez uns ajustes, a gente mantém as 3 faixas, né, para grupos bastante jovens, grupos com uma produção científica um pouco ainda em crescimento e grupos já com um pouco mais de produção científica. Ele segue basicamente as mesmas linhas, com alguns ajustes, que depois a gente pode explicar aqui durante ou depois na questão dos tira-dúvidas. Eu acho que também na questão dos itens a serem solicitados, sempre surgem algumas dúvidas que eu acho que são bastante importantes de serem solicitados aqui, que a gente nota aí no histórico, que depois a gente surgem algumas dúvidas dos colegas e talvez a gente não consiga aproveitar as oportunidades que a gente tem, tá? E quando eu sei que é difícil, né? Quando a gente classifica ali nas rubricas, etc. e tal, mas a gente está aqui para ajudar e o Nilson também para ver como que a gente pode enquadrar as necessidades dos grupos de pesquisa dentro do edital, tá? Que é um edital amplo e restrito e com o objetivo de atender de forma universal aí todos os grupos, né, todas as linhas de pesquisa que são desenvolvidas dentro da universidade, tá bom? Então é isso, agradecer, vou passar a palavra para a professora Dayana, que vai fazer uma breve apresentação. Obrigado pela presença de todos e principalmente obrigado à equipe da Pró-Reitoria. Obrigado. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada aí, professor Fábio, pela introdução, né? Nós vamos, então, colegas, fazer, como o professor Fábio falou, uma breve, né, apresentação aqui do edital, né? Vamos só, né, trazer os pontos ali principais, né, os highlights aqui dessa chamada, que ela está muito semelhante à chamada do ano passado, né, a edição 2025. E aí a gente vai abrir para dúvidas, né, para comentários aqui de vocês, né. E, claro, enquanto eu vou explanando aqui, já vou trazendo alguns pontos importantes, tá? Então, primeiro, né, colegas, a proposta do apoio a grupos de pesquisa é apoiar o desenvolvimento de trabalhos dentro dos grupos de pesquisa, tá? Então, até inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar na questão dos itens, né, não apoiáveis, nós estamos querendo fomentar o desenvolvimento, né, das pesquisas, então, não o produto final, né, tanto é que já faz algum tempo que a gente não vem fomentando, por exemplo, a publicação de artigos científicos, né, também foi algo que já foi fomentado, até por outras chamadas, não especialmente o AGP, mas fomentar, então, o desenvolvimento da pesquisa, é isso que a gente quer em todas as áreas, né, de maneira irrestrita, tá? Esse é o nosso objetivo aqui.
Então, em relação ao orçamento, né, como o professor Fábio comentou, a gente teve que fazer aqui uma ginástica dentro da pró-reitoria para a gente ter esse valor aqui de 300 mil, que é menor, né, do que o ano passado, mas foi o que foi possível aqui da gente se organizar aqui dentro da pró-reitoria para ter o AGP, né, para a gente garantir de ter aí o AGP, tá? Então, os recursos são para custeio, né, então 225 mil para material de consumo e 75 mil para custeio, né, serviços de terceiros, né, manutenção de equipamentos, enfim, tá? Então, esse é o valor aqui, e esse valor é baseado no histórico, né, do que a gente vê que vem sendo solicitado aí ao longo dos anos pelos grupos nas mais diferentes áreas, tá? Então, por isso que a gente fez essa divisão aqui, essa porcentagem aqui do valor total. E aí a gente vai repetir, né, a questão das faixas, 3 faixas de financiamento. Antigamente nós tínhamos 2 faixas, né, tentando contemplar grupos, né, que já estavam ali, estavam no início, e grupos consolidados, mas agora a gente viu que a gente precisa realmente fomentar grupos que estão iniciando, né, grupos bem jovens mesmo. Então, por isso que a gente criou essa faixa extra aqui, né, que agora a gente chama de faixa A, que são grupos que foram criados a partir de 2024 e que tenham de 0 até 2, né, produções científicas conjuntas no período. Claro que a gente sabe que tem alguns requisitos lá para os grupos serem criados, tem que ter uma produção mínima, né, enfim, que vai contar na produção, mas lembrem-se, né, que nós temos alguns requisitos para pontuar essas produções científicas aqui conjuntas, né, para confirmar que é uma produção científica conjunta do grupo. Isso é importante, né, eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais, mas a ideia é fomentar que vocês trabalhem em conjunto de fato dentro dos grupos, né, não se cria um grupo só para dizer, eu tenho um grupo de pesquisa e vou aplicar no AGP, não, a gente quer fomentar o trabalho em união, né, em conjunto aí dos pesquisadores da nossa instituição, tá? Então, esse é um dos objetivos também dessa chamada, tá? Então, essa é a faixa A, né, os grupos bem jovens, né, temos vários grupos que vêm sendo cadastrados aí ao longo dos últimos anos. Faixa B, né, viram que os valores diminuíram, né, em função da redução, né, dos nossos recursos aqui dentro da pró-reitoria, então faixa B, R$ 4.000, e aí são grupos, então, que, independente, né, de quando foram criados, mas que eles têm uma produção científica de 1 até 5 produções conjuntas, tá? Então, esse é o requisito mínimo, né, que é o que vai pontuar na primeira parte lá, primeira, segunda e terceira parte ali da planilha, tá, do anexo 1. Então, até 5. Se tiver um número maior de produções, vai ter que aplicar na faixa C, tá? Ah, mas eu tenho mais de 5 produções conjuntas, eu vou colocar no anexo. Não vai contar, tá bem? Então, é até 5 produções conjuntas. Se tiver para mais, não será considerado. Então, escolham as 5 produções que pontuarem mais, né? Sejam estratégicos aqui, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu mostrar a planilha. E a faixa C, então, né, dos grupos consolidados, que tem, né, um número aí de produções de 6 ou maior que 6 aí no período. Lembrando que isso aqui que a gente está considerando é num período de 5 anos, tá? Então, depois eu vou falar disso. E o valor, né, R$ 10.000 aqui para esse grupo, tá? Não temos associação de grupos, tá? Então, é uma proposta para um grupo individual, tá? Aqui está a distribuição dos valores para as faixas, essa distribuição foi baseada, né, foi calculada considerando os grupos que submeteram no ano passado, né, então a gente viu quantas submissões foram por cada área e a gente se baseou nisso, então, para fazer essa divisão. Então, para a faixa A, R$ 6.000, para B, 40 mil e faixa C, 254 mil. Tá? Então, a gente está prevendo que vai ser uma distribuição bem similar nas submissões em relação às faixas, tá? Qualquer coisa, vocês podem ir colocando comentários aqui no chat, que eu já posso ir comentando, tá? Mas a gente vai abrir para questionamentos aí daqui a pouco. O que são as produções conjuntas, né? Então, isso que é muito importante, que sempre, né, surgem muitas dúvidas em relação a isso. Então, essa aqui é a
né, a mínima, né, que então são consideradas os requisitos. O que é uma produção conjunta? Tem que ter 2 pessoas, né, da Unipampa, que estejam devidamente cadastradas lá, né, no DGP, tá? E essas 2 pessoas têm que estar nessas publicações aqui que eu vou citar. Então, aqui, né, primeira, artigo em qualis, né, A1, A2, A3 e A4, tá? Quadriênio 2020-2024 ou com fator de impacto superior, né, igual ou superior a 2, publicados em periódicos ou aceitos para publicação desde que tenham DOI. Período 2021-26, falei agora, né, um período de 5 anos. Ah, mas eu tenho aqui, nós temos produção de 2 pessoas e o artigo é qualis B alguma coisa ou C. Pode acrescentar para pontuar, né? Tá? Então, tudo bem, né? Não tá aqui nos requisitos que a gente está falando, que são os requisitos para cair dentro da faixa, tá? Por isso que vocês têm que ser estratégicos. Escolher 5 produções conjuntas para cair dentro. Se vocês querem aplicar na B, tem que ter esses aí, né? Os 5, no máximo 5. Depois, o resto que está fora dos requisitos, vocês podem acrescentar como pontuação extra, tá? Então, é isso. O que é o B, né? A próxima opção. Ou, né, ou artigos, que vocês podem fazer uma jogada, ver o que pontua mais, né? Ou artigos publicados em anais de evento, isso aqui é muito comum na área da computação, tá? Com qualis A1, A2, A3 ou A4, quadriênio 2024, 2020-24, porque saiu novo, né, a qualificação aqui da CAPES, qualis CAPES, período dos últimos 5 anos, né, de 21 a 26. Não confunda essas datas, tá, por favor, aqui é o período da produção e aqui da qualificação lá no Qualis, tá? Então, artigos, né, em revistas ou artigos em anais de eventos, tá? Algumas áreas têm, né, isso, principalmente a computação, tá? E ou capítulos de livros ou livros publicados em editora com corpo editorial, tem que estar o corpo editorial bem claro lá, né, na revista, colegas, né? Tem aparecido aí algumas revistas, assim, que a gente não consegue identificar da onde são as pessoas, são brasileiras, são de fora do país, são vinculadas a alguma instituição, né? Então, cuidem bem isso, né? Onde vocês estão publicando os livros, os capítulos de livros de vocês, é importante estar bem claro o corpo editorial, tá bem? Período também, né, dos últimos 5 anos. E ou produtos, processos, patentes, né, ou programas de computador com registro no Instituto, no NPI, né, ou órgão similar no período também dos últimos 5 anos, tá? Então, é isso, né, que vocês precisam ter. Quem é faixa A, até 2, né, dessas produções, faixa B, de 1 a 5 dessas produções, e, né, faixa C, 6 para cima, tá? Dessas aqui. Ah, como eu falei, tá? Meu artigo completo publicado em evento Qualis B, tá? Não vai contar dentro desses requisitos mínimos, tá? Dos 5, né? Por exemplo, se é faixa B, de 1 a 5. Vai pontuar como extra. E quem é C, né? Vai submeter na faixa C, pode ir colocando, né? Tudo que tiver, que quanto maior a produção do grupo, mais chances de ser contemplado, tá? Os colegas da própria aí, qualquer coisa, podem me complementar se eu esqueci de alguma coisa aí, tá? Fábio, Marina, Joelma, Flávio, tá? Nilson também aí, né? Qualquer coisa, vocês me parem aí, tá? Juliano, Dayana, oi. não sei, é que o Juliano levantou a mão, não sei como tu quer conduzir, se quer perguntar Se agora. é relacionado ao que eu já falei, Juliano? Ou o que eu já falei, pode perguntar, então. Uhum. Oi, boa tarde. Agora é bem específico, prof. Daiane. Até mandei essa dúvida para a Joelma e ela me respondeu, inclusive. Na planilha ali, como é que eu vinculo os quales quando é os capítulos de livro? Porque não tem, né? Me explica isso aí, por favor. Não tem qualis, né, nos capítulos de livro, mas depois eu vou mostrar na planilha. Minha ideia é mostrar a planilha no final, professor Juliano, porque muita gente tem dúvida, tá? Ali em como mexer ali na planilha, aí eu vou mostrar, tá? Como é que é, mas tem opções ali, e aí, por exemplo, o livro, você vai classificar corpo editorial nacional ou internacional, e aí quando classifica, ele pontua, tá? Automaticamente.
Então, aí depois eu vou mostrar, tá? Quero mostrar para todo mundo, porque a planilha, a gente sabe que ela é complicada, né? Por isso que a gente deu bastante tempo de submissão aí. Eu submeto, né? Eu sei quão complicada é aquela planilha. A gente ainda não conseguiu achar um jeito de aprimorar ela, tá? Mas eu vou mostrar, tá, professor? Daqui a pouco. Tá bem. Pessoal, à medida que eu vou falando algumas coisas, se tiverem dúvida ali sobre aquela temática, vamos tirando as dúvidas, tá? Não tem problema. É só para não ir perguntando coisas que eu ainda não falei, que a minha ideia é tentar falar o máximo aqui das possíveis dúvidas de vocês, tá? As dispensas apoiáveis, né, que é bem importante, então, materiais de consumo, né, para uso na pesquisa, tá? Então, né, pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, tá? Então, a ideia, né, é priorizar a aquisição desses materiais de consumo com atas válidas, tá? Ah, mas esses meus produtos que eu quero, né, eles não têm ata válida, são produtos especiais de pesquisa, né? Ok, então, casos especiais justificados, que se enquadrem na legislação, vamos permitir compra de inexigibilidade ou despesa de licitação. Ah, o meu pedido aqui, eu preciso comprar folha 4, né? Preciso de material de escritório, assim, porque a minha pesquisa envolve isso. Aí, né, o ideal é buscar a ata válida, né? Ah, não tem ata válida, mas não é um material especial, né, de pesquisa. Então, a ideia é que vocês também se planejem de um ano para o outro, para colocar itens que sejam de interesse para vocês adquirirem em ata válida, tá? Então, isso vale, por exemplo, eu aqui uso ponteira, né? Bastante ponteira, é um plásticozinho, né? Então, todo ano aqui a gente se organiza e faz uma lista e envia aqui para o campus para a gente sempre ter ponteiras, uns tubinho plástico aqui que a gente precisa ter tudo isso em ata válida para a gente poder comprar, seja com a GP, com PROAP, né? Então, isso pode pedir carona, com certeza, né? Tá? É de outra instituição, né? Aí já é uma coisa que já me pega, que eu vou ter que perguntar para o Nilson se dá para pedir carona de outra instituição, Nilson. Não sei como é que tá isso. Dá para pedir, mas a outra instituição tem que autorizar, né? A instituição tem que autorizar a carona e também o fornecedor. Esse é o principal, o fornecedor tem que autorizar também. Então, pode pedir de outra instituição desde que eles deem o aval, né? Tem que ter autorização. Sim. Tá. Não, eu achei que tinha algum só complementando. E no pregão, a instituição já tem que ter previsto que ela autorizava. Então, é mais, assim, quando faz, ela já tem que ter previsto que ela autorizava ceder venda para outra. Aí sim. É um imbróglio isso, né, professora Caroline? Então, assim, o ideal é, assim, todo início de ano, eu sei, né, é bem incômodo, né, mas a gente tem que se preparar, né? Então, essas coisas, né, os materiais mais comuns que a gente não vai conseguir pedir dispensa, tipo ponteira, né? A gente não vai conseguir pedir dispensa. Então, fazer, né, atas, preparar pregão, né? Conversar com os colegas aqui, a gente tem, né, contato aqui com o pessoal das áreas básicas, né, da chefia de laboratórios, o pessoal prepara e faz um pedidão. Tanto é que, às vezes, o pessoal de outros campi aproveita também nossos pregões aqui, né? Mas é bom a gente sempre estar preparado, tá? Então, todo ano tem que fazer o tema de casa, colegas, preparar. O que eu vou querer pedir esse ano, né, no AGP, no PROAP, ou qualquer outro edital. A dispensa ainda é mais tranquilo, né? Porque ela tem só um limite de valor, mas tá um valor alto atualmente. Isso. Então, ainda tem muito pedido, se não é inexigibilidade, tem outros fornecedores, ainda se consegue comprar muita coisa por dispensa. Isso. Exato. Tá? Quando realmente, né, é um material especial, né, tem uns reagentes aí, por exemplo, que a gente compra aqui, Sigma, né, aí tá, né, não vai ter como ter pregão disso, né, então, aí você faz, né, inexigibilidade. Mas, né, quero comprar um tablet, né, um computador, eu preciso de uma câmera fotográfica para registrar, né, a minha pesquisa, enfim, então, tudo isso tem que ser bem planejado. Não, nem entra, né, tudo que é equipamento não entra. Tá certo, né, equipamento nem está entrando. Mas é importante ir pensando, né, nessas questões, colegas, né, do que vocês precisam para a pesquisa de vocês, para vocês irem colocando em atas válidas. E até assim, pensando, né, não só pensando em AGP, né, às vezes vem algum recurso para o campus
até para equipamento, né? Tem vindo aqui, tem acompanhado aqui em Uruguaiana, o pessoal tem colocado um recurso, né, para equipamento, e aí dá para comprar alguns permanentes, assim, né, que são de valores pequenos, tá? Então é importante todo ano ir se planejando, tá? Também manutenção de equipamentos, né? Então, serviços de terceiro, né? Então, para uso, né, exclusivo em pesquisa, tá? Então, manutenção é uma forma importante aqui também, né, da gente dar um apoio e suporte aos grupos de pesquisa, porque a gente sabe, né, que os equipamentos estragam, né, enfim, precisa de manutenção. E serviços, né, de terceiros, pessoa jurídica, tá? Então, são essas as despesas apoiáveis, tá? E aí, como falamos, será priorizado, né, atas válidas, e é bem mais tranquilo também, né, colegas, de fazer a compra, né, o processo de compra, tá? Porque... Só lembrando, Adriana, dentro do serviço Sim. terceira pessoa jurídica, não vai entrar serviços gráficos. Isto, não vai entrar serviços gráficos, isso que impressão tá... de livros, Isso. tá? Serviços editoriais, gráficos, né? Isso. Como tinha depois se enquadrava similar, que era materiais de distribuição gratuita, que é um serviço, tá? Não vai entrar. Isso. Tá? Porque Vai estar nas a questão dos livros é porque já é a pesquisa finalizada, né? E o foco atualmente, em função até da diminuição drástica de recursos, é o desenvolvimento da pesquisa. Então, essas rubricas foram tiradas. Nisto. Que é o que eu vou falar nas despesas aqui, né, não apoiáveis depois. Eu vi que o professor Juliano levantou a mão, quer perguntar alguma coisa aqui do que eu comentei, professor? Oi, hoje eu vou ser o chato aí, já estava até trocando uma ideia com o Fábio ali. Desse item 3, professora, podia dizer o que é possível, porque só para ter um entendimento melhor, depois que terminar a sua fala, daí eu faço a minha pergunta mais geral sobre os nossos grupos aqui da Sociais Aplicadas. Fábio e Nilson querem esclarecer aqui o que é o 3? Deixa eu deixar o Nilson falar primeiro, depois eu posso dar exemplo. Uma coisa que a gente sempre indica, só antes do Nilson falar, já tem, não cabe, eu sei, Juliano, os colegas que eu estou vendo e mais os docentes, né, que são a maioria dos líderes e grupo de pesquisa, a gente não tem muito essa familiaridade, né, mas a gente já coloca na chamada esse númerozinho aí, ó, que para mim significa pouco, né, 33, 90, 30, não sei o quê, porque isso é o que enquadra como elemento de despesa. Então, o que a gente indica? Vocês podem ir no setor de compras do campus, que todo campus tem no mínimo um servidor aí que ajuda, né, a gente a fazer os processos de compra. Quando a gente não sabe, se você procurar ele, ou se não conseguir, marca com a gente pode ajudar vocês. Aí, porque existe um catálogo, vamos dizer assim, que é o que o Nilson está abrindo aí agora, que indica tudo que se enquadra nesse númerozinho aqui. Como é um catálogo do governo federal do que se enquadra nessa 33, 90, 39, Juliano, por exemplo, que é a tua pergunta, entende? Então, tem uma lista do que se enquadra nisso e como se enquadra nisso. E depois tem uma outra maneira de como a gente vai fazer, como adquirir esse item. Se é por ata, se é por dispensa ou se é por inexigibilidade. Então, são 2 passos. Primeiro, enquadrar o item neste elemento de despesa, né, Nilson? Me corrija se estou falando errado. Que é o 33, 90, 39. Isso é uma questão. Se enquadrou ali, bom, agora tem que ver como eu vou adquirir ele. Se ele é por ata, ou se eu posso adquirir por dispensa ou inexigibilidade. Então, são 2 coisas, 2 passos diferentes, assim, que a gente pode ajudar vocês também, se não conseguirem isso no campus também. Mas eu tenho certeza que todo campus tem alguém que processa as compras aí no campus, né, que normalmente está mais próximo de vocês, assim. Só deixa eu comentar, então, Fábio, já que a gente está nessa questão, hoje eu estou fazendo o papel dele, chato, não gosto disso. Não, mas não tem problema, a gente está aqui para isso, está aqui para ajudar a melhorar o processo, porque depois que chegar a proposta, Juliano, e chegar errado, aí não tem como a gente arrumar mais, entendeu? Porque depois ela vai para avaliação. Tem 2 avaliações, uma que é da parte científica, vamos dizer assim, e tem outra que é da parte técnica, que é da parte de quem faz compra, a parte legal, daí não tem o que a gente fazer. Então, é agora que é a hora de perguntar, para arrumar o processo chegar pronto para ser avaliado, bem avaliado. Eu estou tentando correr atrás das informações para tentar chegar a uma proposta aí, mas eu vejo que não. Então, só para registrar, eu mandei um e-mail para o Editais ali, que estava descrito, né, e pedindo
a relação daqueles números, né? Talvez eu fiz, foi então, mandei por e-mail que veio as dúvidas e veio a resposta que não tinha uma relação dos itens. Então, existe essa relação dos itens e eu vou verificar com o compras aqui. É que existe, só antes do Nilson passar, é que existem duas coisas. Assim, o número 33, 90, 39, aí, sei lá, 33, 90, 30, isso é uma questão da legislação, que é amplo, tá? O que se enquadra ali, ok? Então, no setor de compras aí do campus, a pessoa vai orientar vocês. Você vai dizer, eu quero uma caneta. Aí ele vai dizer, bom, caneta se enquadra lá no 33, 90, 30. Entendeu? Eu sei o que você está falando, eu quero um software de computador. Bom, software de computador, se ele for um serviço em nuvem, ele vai se enquadrar no 33, 90, 39. É isso, entendeu? Os dois exemplos, assim. Ok? Se você for aquele antigo lá, que o Sandro está aí, estou olhando ele, que você comprava o CD, ou de sei lá o que era que vinha, ele não se enquadra no item 3 ali. Porque a legislação é antiga, ela diz que tinha que ter o disquete, o CD, sei lá, com o programa de computador. Se fosse em nuvem, ele se enquadra. Né? Mais ou menos isso, tá? Só para você ter uma ideia. E aí depois, o segundo... Bom, então eu me enquadro. Bom, agora eu vou ter que saber como eu vou comprar ele. Tem ata válida? Eu fiz pedido de compra ano passado. Tem ata válida? Bom, não tem. Não tendo, eu posso comprar por dispensa ou inexigibilidade? Como que eu vou enquadrar? Como que eu vou explicar que eu posso enquadrar ele na legislação? Entende? São dois passos diferentes. Não sei, eu travessei o Nilson aí. Não, o ano passado, basicamente, tá, teve manutenção de monitores, tá, de informática, tá, e impressão de livros. Tá? Mas a gente tirou impressão de livros esse ano. Né? Só que tem outras rubricas que cabem, por exemplo, qualquer tipo de equipamento do laboratório. Tá? Precisa fazer uma instalação elétrica específica no laboratório, uma coisa que não tem, é um serviço de terceira pessoa jurídica. Tá? Locação de software. Tá? Tudo que está dentro desse elemento da 390, que existe uma tabela até dentro da página da Propladir, tá? Um desenvolvimento de software, um suporte à infraestrutura de TI, uma coisa específica, né, que precisam fazer, hospedar, tem um sistema que foi criado e precisam hospedar ele em algum lugar, né, porque tem um site de hospedagem, tudo isso entra dentro. Tá? Todos os elementos do 390 39. Tá? Ele vai se concentrar no programa, né, para a parte da pesquisa, tá? Não vai entrar o serviço de energia elétrica dentro, né? Serviço de água, é considerado um serviço, mas isso não vai entrar, né? Porque isso é uma despesa de custeio à parte da universidade, entendeu? Geral. Tá? Mas esses elementos na parte de TI, manutenção de qualquer equipamento que precisar, né? Até a gente antecipamos já um recurso para manutenção de um forno que pagou várias peças, né? E fez serviço terceira pessoa jurídica. Tá? Mas, nesse caso, até aconteceu que tem um forno que quem vai arrumar é a própria Unipampa. Não é a empresa que vai arrumar, a Unipampa vai só receber as peças. Daí entra no material de consumo. Né? Porque é quem vai arrumar os próprios servidores. Né? Não vai ter o conserto da empresa. A empresa vai só fornecer as peças. Daí entra em consumo. Mas a manutenção de equipamentos, provavelmente, é o foco. Tá? Uma instalação elétrica, alguma instalação específica dentro daquele laboratório, tá, que está precisando. Tá? E qualquer outra parte de software, né, como eu já falei. Tá? E desenvolvimento de software, suporte de infraestrutura de TI. Né? E tem muitos outros serviços, né? Tem que realmente uma listagem, porque é uma coisa muito grande, uma lista grande de vários itens, né? Mas, de acordo com o que o pessoal tem pedido ultimamente, ele vai se concentrar mais, realmente, como diz no item 2, na manutenção de equipamento. A não ser que algum grupo realmente esteja com algumas partes já necessitada de suporte de TI. Tá? Os demais itens não entrariam realmente na necessidade e nunca apareceu até, tá? Com base que foi aprovado nos outros anos. Tá? Até outra coisa, se ficar sobrando recursos nesse item, tá, de pessoas jurídicas, serviço terceiro, teve poucos pedidos, tá, nós vamos realocar os recursos para o consumo. Uhum. Tá? Se não tiver toda a demanda necessária, não fechou os 75 mil, ficou bem menos, né? Vamos passar a sobra com material de consumo, né? Que é realmente a grande parte de compra,
né, dos pedidos os materiais de consumo. Tá bem. Obrigada, Nilson, né, pelo esclarecimento. Juliano, queres tirar mais alguma dúvida, né? Porque até isso aí da lista, Juliano, vou fazer a meia-culpa aqui, né? Eu achei que tu estava querendo lista de pregão, assim, dos itens aprovados em pregão, sabe? Mas não que era a lista do que queria dizer esses numerozinhos, né? Então, aí, tranquilo, daí isso a gente passa para vocês. Foi entendimento aqui errado nosso mesmo, interpretação errada nossa. Pode falar. Capaz, Ana, fica tranquila. Eu quero só aproveitar o Nilson, que os exemplos que você falou, e peço até desculpa para os demais colegas, os exemplos que o Nilson trouxe, eles todos remetem à manutenção de equipamentos de laboratórios, né? O nosso laboratório é o nosso computador, as 2 telas que eu tenho e tal, né? Então, nesses casos... Mas entra também. Oi? Então, também. Eu só quero... É o teu equipamento de pesquisa, entra também. Então, por exemplo, tá? Eu solicitar um SSD com maior capacidade, entra, não entra? Eu lembro que o ano passado não dava para pedir, por exemplo, eu quero uma tela melhor, com maior, e assim por diante, né? Esses itens aí eu acho que seria investimento. Então, por exemplo, eu solicitar um equipamento que faça com o meu computador, que é antiguinho, entendeu? Fica um pouco melhor. É possível? Um SSD, ele entra como consumo daí. Sim, Juliano, é possível. Você não pode pedir a tela, porque a tela é capital. Ela leva plaqueta, ela leva patrimônio. Uma tela nova tu não pode. Agora, melhorar a tela que você tem ou melhorar o computador que você tem, você pode. Você está pedindo não sei se a palavra certa é um periférico, na minha época eu chamava periférico. Mas você tá aí é kit, tem kit de atualização e tal, isso aí pode ser pedido. Aí você pede, entendeu? Sem problema nenhum. Aí você vai melhorar o seu... eu nem sei se isso é o certo, mas é o que a legislação permite. O certo que eu digo tecnicamente, né, Sandro? Que talvez se fosse melhor a gente comprar um novo. Mas a gente não tem a rubrica de capital. Gostaria muito de ter, entendeu? Mas a gente não tem. Na Unipampa não tem, né? Não é nem a própria que não tem, é muito pequeno. Então dá para fazer isso sim. Acho que o Sandro é da área e pode até falar mais se quiser, mas é bem possível de fazer. O primeiro exemplo que o Nilson deu foi esse. Ano passado a gente tinha o pessoal de Alegrete, se não me falha a memória, que precisava de umas telas com melhor definição, uma coisa assim, e acabaram pedindo. E foram contemplados. Tá bem. Querem complementar alguma coisa? Tranquilo? Eu acho que uma coisa importante falar nesse item, que sempre resta dúvida, tá? É a questão do que é do serviço de terceira pessoa jurídica, é a questão dos softwares, tá? Eu falei um pouco antes ali. Se for licença de software, pode, tá? É aí que se enquadra, pessoal. A locação, né? Isso, porque eles chamam uma locação, né? Tu vai fazer um contrato, né, Nilson, por 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, entendeu? É aí que se enquadra, pode, tá? Só que são 2 coisas diferentes, pessoal. Uma é poder, a outra é o seguinte: como nós vamos fazer, como a Unipampa vai adquirir isso? Tá? O ideal é que tivesse ata válida. Algumas atas a gente tem, né? Como que tem ata? Tem que pedir 1 ano antes. Se não tem ata válida, é possível de enquadrar ou em dispensa de licitação, quando precisa lá aqueles, talvez 3 orçamentos, etc. e tal, ou a inexigibilidade. Só que tem que ter uma justificativa para isso. A justificativa é que não se pode comprar, só tem um único fornecedor, ou que se não pode comprar, tem que ser para uso exclusivo em pesquisa. Se você colocar, vou usar isso na aula acabou, né? Porque a legislação só permite quando é uso exclusivo em pesquisa. Então, às vezes, a justificativa que vem no projeto, ela não é a correta, e aí desclassifica o item. Eu acho que isso é importante. Então, também a gente fica à disposição para ajudar, talvez até nisso, entende? Eu noto que isso às vezes acontece, né? Essa questão do software era uma dúvida que tinha. Não tem mais essa dúvida, né? Nos últimos anos tem chego o pedido, nós temos processado, mas muitas vezes vem a justificativa do software, não vem a correta. Tipo assim, a justificativa vem assim, eu preciso comprar um software, o SAS, para análise estatística, porque não tem ata válida. Isso não é uma justificativa que permita comprar por inexigibilidade. A inexigibilidade né? Tipo assim, foi feito pregão e não teve fornecedor.
né? Só tem um único fornecedor, tem características específicas que não permitem realização de pregão, né? Então são questões tem características muito específicas que não é possível de fazer licitação. Ou o software, ele só esse software tem que é necessitado, entendeu? Então, uma justificativa porque somente esse software que serve para essa pesquisa. Né? Não existe nenhum software similar, né? Então, isso só consegue fazer inexigibilidade. Então, é isso. Entendeu, Juliano? Muitas vezes é a justificativa que vem para a maneira de comprar o software, que daí não se enquadra. E aí a gente não tem como fazer o processamento. Daí, tipo assim, olha, não, isso aqui deveria ser comprado por pregão. E aí não tem pregão. É mais ou menos o exemplo que a Dayana deu anteriormente. Se a gente pegar folha A4. Folha A4 é um material comum. Por mais que a gente use na pesquisa, a gente também usa no ensino, usa na parte administrativa da universidade. Então, não posso fazer uma dispensa de licitação usando a lei que dá benefício para a pesquisa para comprar folha A4. Entende? Não tem justificativa que se enquadre. Isso deveria fazer por outro método. Até dá para fazer dispensa? Talvez dê, mas daí é lá na Propladi. Tipo assim, eles vão justificar por outro método que estão fazendo a dispensa. Não pela questão do uso exclusivo em pesquisa, que é os artigos aí que eu me esqueci lá agora, já nisso, que se enquadram na legislação. Uhum. Ficou claro, Juliano? Essa questão do software? Tá. Acho que é bem importante essa questão. Que as compras institucionais, elas estão ficando, né, parece um pouquinho mais burocráticas, assim, né, cada vez mais, e mais documentos necessários para fazer uma dispensa ou inexigibilidade, né, então, por isso que fazer, né, por ata válida é uma baita vantagem, né, mas, se não é possível, tem que só estar bem justificado, tá, então, avançar aqui, colegas, né, então, isso aqui é importante pela nossa capacidade aqui de processar as compras, né? A gente só tem o Nilson para fazer as compras, né? Por dispensa e inexigibilidade, então, por isso, né? Que a gente, então, limita a abertura de até 2 pedidos de compra, tá? De material de consumo aí com, no máximo, 10 itens, tá? Então, se for, né, 2 fornecedores, né? Então, vão ser 2 processos de compra, tá? Então, cuidem isso, né, tá? Um único processo, se for o mesmo fornecedor, ou dividido em 2 processos, se tiver mais de um fornecedor. Então, cuidem isso, porque na análise técnica, né, como o Fábio já comentou, tem a análise científica e a análise técnica, né? Então, uma coisa vai ser a análise da produção de vocês, e tem uma parte que é a análise técnica, quando a gente olhar o que está sendo pedido, e aí tem 3 empresas lá, e vai ser por pedido de dispensa, né, vai ter cortes. Então, cuidem bem isso, né, para não ter esse problema aí. Fala, Nilson, complementa aí, por favor. Um detalhe importante, pessoal, nos pedidos. Os DFD, os documentos de formalização de demanda, é um por processo. Tá? O ano passado veio muitos pedidos, que às vezes era 2, 3 processos do mesmo DFD. Não dá. Tá? Quando eu faço um pedido, uma inexigibilidade, uma dispensa ali, tá? Eu tenho que botar o número da DFD. A DFD é usada e publicada. Acabou. Eu não consigo usar o mesmo número para outro processo. Né? Então, cada processo é uma única DFD. Não pode usar uma DFD para 2 processos ou mais. E esse foi um documento novo, né, que apareceu ano passado aí, né? Então... ele é a base de tudo. Você não consegue fazer nada Isso. de dispensa e inexigibilidade sem a DFD. Está no sistema, né? E a partir dele, tá, é que a gente consegue fazer qualquer dispensa de inexigibilidade. Sem DFD não faz mais nada no sistema. Ele é um pré-requisito para todo o restante. Isso. E uma outra coisa importante lembrar, pessoal, dispensa e inexigibilidade, os preços que vão ali nos itens não é preço médio. Tá? Preço médio, tá, é quando você vai fazer pregão. Tá? Vai pedir um pregão, existe um preço médio. Nos documentos, formulário todo ali que tem de preços. Né? Eu tenho 3 fornecedores, tá? Eu vou colocar os preços dos 3 ali. Você vai botar o preço que é o mais barato, é o menor. Não é a média deles. Tá? O preço médio é só para processos que vão fazer pregão. Né? O campo de um pedido de compra vai ter o preço médio ali, estabelecido. Até, não sei se agora não tem também, estão usando até a mediana. Agora estamos usando muito no processo de compra, a registro migratório primeiro é mediana. Mas dispensa e inexigibilidade é sempre, tá, o
preço único. Em dispensa, o menor preço, e medibilidade vai ser preço único. Não é, média de preço. Tá? Porque senão eu não consigo processar no sistema. Tá. Então, colegas, né, é importante pedir apoio aí para o setor de compras dos campi aí, né? Inclusive esse documento aí, que é da demanda aí, também é o pessoal do campus que ajuda vocês nisso, tá? Então, né, mas isso tudo depois lá que a proposta for aprovada, né, enfim, mas já para vocês irem se programando, tá? Em relação às despesas, então, não apoiáveis, tá? Então, contratação, né, de pessoas, complementação salarial de servidores ou docentes, né, não poderão ser solicitados nem apoiados material de expediente, de limpeza, porque, né, não são caracterizados como materiais de pesquisa. A não ser, como eu falei, dei o exemplo da folha, né, de papel, né, que aí vai ser uma compra por ata válida, devidamente justificado, né, a necessidade ali no uso na pesquisa de vocês, né. Então, tem que estar bem caracterizado, né, por exemplo, vou dar um exemplo, eu uso Kiboa nos meus experimentos aqui, eu preciso de Kiboa, é um produto de limpeza, até, né, justificar, enfim, mas só para dar um exemplo, tem que estar bem justificado se for comprar alguma coisa como material de limpeza, né. Outros serviços de terceiro, como impressão de revistas, material de divulgação, contratação para fornecimento de lanches, refeições, coquetéis, né? Isso a gente não pode financiar, tá? E aí, nessa edição, a gente, então, optou por não financiar livros físicos e e-books, tá? Pensando que são resultados de pesquisa, e a gente quer fomentar o desenvolvimento, né, das pesquisas, tá? Mas aí o financiamento de livros poderão ser apoiados em outras chamadas aí da Unipampa que venham a ser abertas, tá? Mas aqui para o AGP, então, a gente definiu isso, né, tá? Então, não será apoiado, essa é uma novidade aqui nessa edição, e até levando em consideração, né, que estamos com recursos mais enxutos, tá? Em relação ao cronograma, tá? Então, já está aberta, né, a chamada, então até o dia 26 de junho para submeter as propostas, preencher o anexo 1, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. A regularização das pendências também, se vocês estão com relatórios atrasados do AGP, a gente está revisando quem que mandou, né, o relatório da chamada lá de 2024, tem gente ainda com pendência de 23, tá, a gente está entrando em contato com vocês. Não tenham RAP, tá, ano passado tinha muita gente com RAP, não puderam participar da chamada por causa desses restos a pagar de chamada do ano anterior, tá. Então, fechem todas as pendências de vocês com relatórios, né, com tudo, tá? Até dia 26. Daí, então, a gente vai verificar, né, se os documentos submetidos estão tudo ok, né, para ver se está tudo enquadrado e homologado, se os grupos estão, né, devidamente cadastrados lá no DGP, se foi submetido na área certa, né, se é biológica, se tem que submeter nas biológicas, porque a gente vai fazer a distribuição dos recursos por demanda das áreas, tá? Depois vai ter o periodinho aqui para interposição de recursos, né, em relação à homologação, lista final aqui dos homologados dia 6 de julho, e vamos analisar as propostas até 16 de julho, tá? Lembrando que o semestre acaba 18 de julho, tá bem? Então, a nossa ideia é finalizar a parte das avaliações até 16 de julho e os pareceres só lá em agosto. Por quê? Porque a gente precisa ter um tempo para organizar esses pareceres, né? Tá? São pareceres que vão individualmente para cada proponente, então a gente precisa organizar, a gente vai fazer tanto análise científica, que são, né, vocês vão ser convidados para fazer as avaliações dos pares, e temos que fazer a análise técnica, isso demora um tempo, a gente vai ver os itens, o que pode, o que não pode, e a gente vai enviar um parecer, né, para vocês, com a análise científica e a análise técnica. Então, por isso que a gente vai ter esse tempão aqui mesmo de um mês. Quando, né, voltarem as aulas, a gente libera esse resultado, esses pareceres, vocês podem entrar com recurso até dia 19, e o final aqui, os resultados finais, dia 25 de agosto, tá? E aí vocês vão saber, então, se foram aprovados, o valor, né, que foram aprovados, tá?
Às vezes vocês vão ser aprovados, né, com a proposta ali contemplada totalmente, alguns vão ser parcialmente em função dos valores que a gente calcula, né, pelas demandas por área, tá? Por isso que às vezes vocês não ganham, é aprovado, mas é parcialmente, tá? Pela distribuição dos recursos, tá? Então, o projeto, né, a submissão lá tem que estar vinculado a um projeto de pesquisa, que ele tem que, né, estar lá devidamente cadastrado dentro da vigência aqui do AGP, tá? Então, cuidem a área de submissão da proposta, que ela tem que estar relacionada, tem que ser a área do GP, tem que ser um dos líderes do GP a submeter proposta, tá bem? Isso é importante, não pode ser qualquer pessoa do grupo, tem que ser um dos líderes. Anexo 1, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, devidamente preenchido, tá? Verifiquem as pendências, como eu já falei, de RAP e de relatórios e dos AGPs anteriores, tá? A gente vai estar entrando em contato com vocês aí, quem está com pendência ao longo da próxima semana aí, tá? Essa semana e a próxima. E atenção, né, como a gente já comentou, aos itens que vocês vão pedir, modalidade de compra. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato aqui. Vocês já viram que o Nilson está bem à disposição e sabe bem o que vocês podem pedir e não podem. Então, escrevam para o Nilson, né? De repente, o Nilson pode botar ali o contato dele no chat e entrem em contato perguntando, esse item posso pedir? Se encaixa, tá certo, né? Não posso? Tá? E a modalidade de compra, sempre importante, né? Vocês verem isso direitinho e não, por exemplo, pedir dispensa ou inexigibilidade de 3 empresas que já viram que não pode. E é muito comum, né, proponentes fazerem solicitações assim, tá? Então, deixa eu projetar aqui rapidamente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão até aqui, que daí eu vou projetar a planilha aqui. Dayana, Fale. acho que enquanto você vai projetando, acho que aproveitar e fazer uns comentários ali Claro, anteriores, né? por favor. Só para, em relação às faixas, por exemplo, a gente tem 3 faixas, tá? Então, acho que a Dayana falou, mas acho que é bom reforçar. A gente faz uma distribuição, né, em relação à demanda que a gente... Primeiro, em relação ao número de grupos que a gente tem, mas principalmente em relação à demanda dos anos anteriores. Tá? Então, a gente tem uma faixa A, que é uma faixa para grupos... Eles não são grupos novos, né, mas são grupos com uma menor produção científica. É importante lembrar que essa faixa foi introduzida ano passado, e ela não atingiu a disponibilidade de recursos que ela tinha. Então, a gente teve poucas propostas nessa faixa. A gente manteve ela, né? Vocês olham, o valor é pequeno, tem poucos grupos a serem contemplados, né, em números, mas o ano passado não atingiu o mínimo que a gente reservou de recursos. A gente repassou para outra faixa, não teve problema nenhum. Mas então a gente reserva para atender esses grupos novos, né? A faixa B, nos últimos anos, historicamente, inclusive ano passado, 100% dos grupos foram contemplados, né? Que enviaram a documentação correta, etc. e tal. E a faixa C, a gente não conseguiu contemplar 100% dos pedidos, né? Mas foi em torno de 85%, né, Dayana? Então, assim, é importante pedir, pessoal, e pedir corretamente, né? Porque quanto maior for a nossa demanda, também maior a demanda da pró-reitoria para o orçamento da universidade, para que a gente possa demandar mais para o próximo ano, tá? Então, assim, essas às vezes parece pouco, mas a gente tem o histórico da demanda também, que não é tão maior do que a gente tem disponibilizado. Uma outra questão que é importante. Esse ano, a Dayana falou ali, a gente não está disponibilizando financiamento de livros, tá? E de e-books, tá? E é importante explicar isso. Nos últimos anos, né, a gente não tem colocado a política de financiamento de pagamento de artigos científicos, né? Quem faz pesquisa tem acompanhado, a CAPES tem uma política, né, de acordos transformativos, onde a própria CAPES está pagando isso, ela está negociando com as editoras, e isso é muito benéfico para a ciência brasileira, né, porque a gente está drenando recursos para outros locais, né, mais importantes. Então, quando a gente pensa em artigos científicos, os livros, né, se a gente pensar na ciência e pensando em programas de pós-graduação também, que é um dos objetivos do fomento do AGP, eles são PPTs, né? E eles são resultado de pesquisa científica, não são o desenvolvimento de pesquisa científica.
Então, esse ano a gente não está fomentando, no entanto, a gente vai permitir o financiamento de livros e e-books para os programas de pós-graduação profissionais no edital específico que existem para eles, que é o APPG. Enquanto os programas acadêmicos, né, recebem o PROAP da CAPES e podem alocar recursos dentro do que recebem da CAPES para pagamento de publicação científicas, livros, etc. e tal. Então, assim, é uma mudança de rota, vamos dizer assim, também devido a um pouco da nossa restrição nesse momento. Então, assim, a gente tem o histórico, né? Quem usa a publicação de livros são grupos de pesquisa ligados a programas de pós-graduação profissionais, porque para eles é importante essa divulgação. Tá? Então, a gente vai lançar o outro edital. Então, vocês não pensem no uso desses valores dentro do AGP e já se programem para usar dentro do APPG, que é o edital de apoio aos programas profissionais de pós-graduação. Tá? Acho que é importante colocar esse esclarecimento, porque já fica uma programação. Né? Eu vejo o professor Ronaldo, aí, por exemplo, que utiliza bastante essa possibilidade, essa oportunidade, então já pode usar lá dentro dos programas, né, que participa, só dando uma orientação em relação a essa política que a gente está fazendo nesse momento, tá? E eu acho que era isso, Daiana, que me lembrava, não sei se a Marina quer complementar mais alguma coisa, Daiana, Nilson, obrigado, Daiana. Tá, até assim, o ano passado no APPG não teve, né, esse elemento. Isso. Tá, de serviço de pessoa jurídica ali, tá? E até teve pouco uso de algumas outras rubricas, né? Então, cabe ao curso até, nós vamos precisar publicar, mas a publicação não é muito barata, né? Então, concentrar onde precisa ali, né? Isso, a gente vai... não vamos gastar em diário esse ano em passageiro, mas vamos concentrar que a gente precisa publicar um livro. Isso, a gente vai estar redirecionando. Exatamente, perfeito. Obrigado, Nilson. Isso, obrigada, Fábio e Nilson. Então, né, para esclarecer, né, porque a gente sabe que vários grupos buscam, né, muito esse fomento, né, e aí a ideia, então, é fazer através de outra chamada, tá? Então, a ideia do AGP vai ser mais desenvolver, promover, né, fomentar o desenvolvimento das pesquisas, tá, colegas? Mas vamos ter outras oportunidades aí, tá? E também, né, em relação a que o professor Fábio estava comentando, né, das demandas, né, isso é bem importante, que a gente faz um cálculo baseado nas demandas, né, dos valores ali, pelas áreas, né, que foram submetidas às propostas, tá? Então, cuidem bem isso, né, isso é bem importante aí, só para esclarecer para vocês. Fale, professor Juliano. É a penúltima, tá? Sempre a penúltima. Só dessa fala de vocês, a própria acho que faz um baita trabalho com isso. Em algum momento, nós podíamos juntar esse grupo aí de líderes de grupos de pesquisa da humanas e sociais aplicadas, para a gente ver o que poderia fazer diferença para nós, porque eu converso com colegas e não sou representante deles, né? Que a gente tem entre aspas, a gente não se vê contemplado nesse edital, apesar de que hoje já foi bastante esclarecedor de que de alguma forma a gente pode ficar contemplado, né? Mas em algum momento, talvez as nossas dores sejam as mesmas e a gente possa encontrar um caminho para ser contemplado nesse edital ou em outros, né? Juliano, não, é perfeito tua colocação, né? Eu acho que também tu é representante na Comissão Superior de Pesquisa, né? E tu pode levar para lá, porque lá a gente acaba discutindo isso também, né? E o que eu vejo, assim, disso, né? Hoje de manhã eu acabei respondendo um e-mail para uma colega, assim, né? Assim, a gente não é contemplado, até ela colocou assim, essa área X foi excluída do edital porque a gente não tem atas válidas, etc. e tal. Pessoal, a gente só vai ter ata válida se a gente fizer pedido no ano anterior, né? A gente goste ou não goste, o sistema público de compras, ele funciona assim, né? A gente, inclusive, tem que fazer o plano anual de contratações. Se vocês olharem na chamada, e aí o Nilson me corrige se eu estiver falando errado, no ano de 2025, a gente tem que fazer o plano de compras para o ano de 2026. Nesse plano de compras, tem que cadastrar a compra e tem que fazer o pedido de compra. Para ter a ata válida para comprar no ano de 2026. É ilusionário isso? Talvez eu ache também. Mas é assim que tem que funcionar. Não é assim, agora
Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Pesquisa lançaram o edital, vamos procurar as atas válidas. Alguém fez pedido para mim, isso não existe, né? A gente tem que fazer o pedido um ano antes, ou alguns meses antes. Então, assim, o que eu vejo, Juliano? Por exemplo, assim, e a gente conversa bem francamente no sentido construtivo sempre, e isso é muito importante. Assim, qual que é a demanda? Né? Tipo assim, você fala assim, gasolina, né? Eu sei que a gente já conversou em outros momentos. A gente não tem como fomentar a gasolina, não é, entendeu? O que aconteceu? Esse ano a reitoria aumentou a matriz de combustível de todos os campi, né? Eu não vou falar o valor aqui para não errar, mas foi bastante. Então, assim, eu sei que tem limitação dos carros depois e não pode usar no carro próprio. Isso é um problema, ok. Tá? Diária, a gente não, e fomenta o aluno, etc. e tal, a gente não tem essa rubrica, a gente nem teria como processar isso. Né? A gente estudou aquela questão que a PROEC fez de dar um auxílio financeiro para o pesquisador, para ele gastar aí de uma maneira como quiser e tal. A gente tem uma questão operacional disso, que é o controle da prestação de conta posterior. Alguém tem que prestar conta disso e alguém tem que olhar tudo isso. A PROEC está fazendo, eles têm uma estrutura lá e é muito diferente. Por quê? Porque o valor é diferente. É um valor de R$ 1.500, né? Um número X de projetos, só que eles não têm as outras compras. Então é diferente. Se a gente institui uma coisa, a gente vai perder a outra, né? E como foi colocado antes, a gente é diferente, entendeu? A gente é uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, então a gente tem que dar suporte aos programas, uma boa parte da nossa equipe trabalha de suporte aos programas de pós-graduação. Né? A parte da pesquisa, a gente está aqui, a nossa equipe, a gente tem que montar uma estrutura de alguém para verificar toda a prestação de contas. Né? E aí a gente vai começar, que é diferente, quando tem por empenho, é mais controlado. Né? Quando faz um depósito numa conta, eu tenho que verificar item por item, né? E fazer toda a validação da prestação de contas. Nesse momento, a nossa pró-reitoria não tem uma capacidade administrativa para fazer essa avaliação, tá? Que é como a PROEC, por exemplo, faz o repasse para compra de combustível. Alguns colegas dizem, por que vocês não colocam bolsa no AGP? Existia bolsa no AGP, quem é mais antigo aqui. Mas não existia o PROIC, né? Se vocês olharem, não existia o PROIC na época. Então, as bolsas estavam dentro do AGP. O que a gente fez? A gente tirou as bolsas dentro do AGP, colocou no PROIC e ampliou. Tem muito mais bolsas lá no PROIC. Isso a gente consegue quantificar, consegue divulgar, é muito mais acessível para toda a comunidade. Tá? Então, é importante. Mas meus itens eu não consigo comprar em ata. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar esse ano para estar lá nas atas, né? Eu preciso de, sei lá, não sei, não vou falar para não dar exemplo, entendeu? Mas assim, os itens que eu preciso para fazer pesquisa de campo, porque às vezes você fala assim, eu não tenho laboratório, mas muitos não têm laboratório, entendeu? É pesquisa de campo, é pesquisa em bairro, pesquisa em fazenda, entendeu? Pesquisa de campo que a gente chama, e não precisa ter um laboratório, muitos não têm laboratórios. Às vezes fica esse conceito errado, assim, que o AGP é para fomentar quem tem laboratório. Não é isso, entende? As minhas pesquisas, que meus alunos orientam, ela é muito pouco em laboratório, ela é muito em campo, são em propriedades rurais, entende? Então, não é essa a questão. Eu também não tenho combustível, não tenho isso, e eu preciso lá de outras coisas para estar fazendo. Mas cada um tem sua especificidade, entendeu? Mas eu achei importante essa fala sua, né, buscar essa demanda e a gente tentar visualizar assim, quais são as outras oportunidades que a gente tem para isso também. Tá bom? Nilson? Eu ia lembrar uma outra coisa, um problema que a gente teve no ano passado, vem muito pedido com problema no orçamento. Tá? As dispensas de inexigibilidade, cuidem como é que o orçamento foi feito. O orçamento não pode constar frete. O produto saiu 2.000, dá mais 200 de frete. O governo não paga frete. Então tem que estar no valor total já. Vai dar frete? Então o orçamento vai ser 2.200. E esse 2.200 vai estar com o custo do item. Né? O produto custa 2.200. Não pode estar o frete em separado. Tá? Daí teve muito processo que o pessoal teve que pedir orçamento novo. Né? Então cuidado nisso. Tá? O valor que está no item tem que ser exatamente o valor que está no DSD. Né? Que às vezes vem com valores totalmente diferentes. Né? Daí tem todo o trabalho de pedir novo orçamento, as empresas demoravam muito e acontecia de algumas. Outra coisa,
Para dispensa e inexigibilidade, a empresa tem que ter CICAF, cadastro do governo federal, e tem que estar com tudo em dia. Vejam isso antes do pedido. O ano passado teve alguns processos que não foram comprados e o recurso foi perdido. O pesquisador perdeu, tá? Porque a empresa não tinha esse CAF. Tá? Outro acidente conseguiu, a empresa estava com pendências tributárias. Ela tinha esse CAF, mas as certidões não saíram. Né? Então, vejam isso antecipadamente. Eu consegui o orçamento tal com tal empresa. Primeira coisa. Tá? Antes até de pedir para aquela empresa, eu vou pedir para aquela empresa que eles tenham os produtos. Consultem se ela tem esse CAF, tá? E se está atualizado, está tudo ok nas certidões. Tá? Estando ok, você solicita o orçamento. Tá? Mas boa parte do pessoal fez o contrário. Primeiro solicitava o orçamento para depois ver que não tinha esse CAF, eu estava com problema. Tá? E muitos não conseguiram trocar de fornecedor e perderam recurso. Tá? E acaba depois todo o processo que a pessoa fez, se inscreveu no AGP, foi selecionado, fez toda a documentação, acabou não usando. Né? Acabou perdendo por problemas no processo de compra. Tá? Então, venha sempre antes. Primeiro, veja se a empresa tem esse CAF. Tá? Está tudo ok, está certidões em dia, daí encaminha pedido de orçamento. Tá? E sempre cuidam isso. Não pode ter frete, tá? Não pode constar, como já aconteceu no orçamento, muitos produtos têm IPI. Né? E o IPI é um cálculo por fora. O cálculo tributário, o produto sai R$1.000, tem mais 20% de IPI. Então, aparece mais separado 200. Eles colocam assim no orçamento. Custo do produto, 1.000. Não. Para nós, o custo do produto é 1.200. Né? Por mais que eles possam informar que os 200 é de IPI, mas no valor do item, no orçamento, tem que estar o somatório de tudo. Frete, IPI, tudo. Tá? Não pode ter que se somar depois, porque daí muda o valor do orçamento. Né? Não pode somar nada depois disso. Né? O valor sempre constou, estamos comprando aqui 5 itens. Cada item é o valor total. O orçamento total ali, que vai ser para aquela empresa, total já com tudo, com frete, IPI, tudo que tiver. Né? Não pode ser somado nada mais depois disso. Tá? Porque senão o orçamento não é aprovado, a gente não consegue usar ele. Tá? Então é muito importante, porque olha, eu acho que pelo menos uns 30% dos processos a gente teve que devolver por problema no orçamento, por problema com as empresas. Então veja sempre isso antes. Tem esse CAF, pede orçamento. Se não tem, não precisa nem pedir. Tá Obrigado, bem. Nilson. Obrigada, Nilson. Daiana, só uma última coisa até para ficar registrado, né? Algumas pessoas escreveram assim, e eu acho que o Juliano também não escreveu, mas eu acho que pode ser. Não me a gente falou um pouquinho antes, né? Não me contempla, porque às vezes eu preciso de um computador, eu preciso de sei lá, uma digitalizador, alguma questão assim. Isso tudo é item de capital, gente. A gente não tem rubrica, né? Nem no orçamento da Pró-Reitoria, e o da Unipampa é muito pequeno, né? Se eu falar um número agora aqui, mas é em torno de 4 milhões todo o orçamento de capital da Unipampa. Né? Vocês notem que dentro de 4 milhões para toda a Unipampa, fora o que vem do PAC, né? O do PAC é muito maior, as obras vêm pelo PAC, mas 4 milhões é muito pouco. Uma coisa que eu falo para vocês, né? Está sendo discutido agora, chegou um programa do governo federal agora, que é o Inova Lab. Então, estão chegando, mas ele é mais voltado para os laboratórios da graduação, onde chegou um valor para a compra de equipamentos para laboratórios, tá? Mas é voltado para laboratórios de graduação. Mas equipamento a gente não tem rubrica para fazer compra, tá? Não tem como a gente colocar no edital. Obrigado, aí. Obrigada, Fábio. Então, né, só para mostrar aqui o nosso anexo 1, né, que é o principal documento, né, para envio, então, tá? Porque aqui tá a parte científica e a parte, né, dos pedidos de vocês, tá? Preencham, né, tudo sempre com calma, com cuidado, não percam nada. As informações daqui vão acabar aparecendo, né, em outras partes depois, o nome dos integrantes, isso aqui é bem importante para depois vincular, né, quem é que está vinculado a cada produção científica aqui. Daí aqui, né, que o professor Juliano estava nos perguntando aqui, dos livros, né, vou chegar lá, aqui a gente tem itens, né, de 1 a 8, se eu não me engano. Então, aqui vocês vão colocar a referência completa, copia do Lattes, cola aqui, e aqui vocês vão colocar quem são as pessoas. Aqui vai estar a lista, né, das pessoas, se é o autor é servidor da Unipampa, o segundo servidor, né, ou é um discente. Então, obrigatoriamente tem que ter alguém aqui, com alguém aqui, né, tá? Isso é importante.
o autor servidor, né, da Unipampa, o segundo servidor e discente, eu ou discente, tá? Aqui vocês vão colocar qual é o qualis ou fator de impacto, e quando vocês registrarem, já vai pontuar aqui, e já vai pontuar, vai somar na pontuação total aqui, tá? Então, essa é a primeira parte dos artigos, aí vocês vão escolher, né, lembrando, 5 produções que caibam nos requisitos lá, quem é faixa B, né, de 1 a 5, quem é faixa A até 2, né, que tem que se encaixar naqueles requisitos de produção conjunta, e quem é faixa C, 6, né? Então, é aqui que vocês têm que ver o que pontua mais, né? Quem tem a restrição, né, das 5 produções, tem que escolher as que pontuam mais e depois vai adicionando as outras que não estão, né, naqueles requisitos lá que vocês não podem ter para mais, né? Quem é faixa B, só quem é faixa B. E faixa A também, né, que é até 2 produções ali. Livros e capítulos de livros que o professor Juliano tinha me perguntado, ó. Aqui a gente escolhe se é livro, capítulo de livro, e o conselho editorial, se é nacional ou internacional, e aí ele pontua de acordo, automático. Tá, professor Juliano, enxergou aqui? Dá um joinha aí, né, para eu enxergar, tá? Se conseguiu verificar aqui, professor, tá? Você está aí acompanhando. Mas aqui, então, né, livro, o capítulo de livro, o conselho editorial, ele já pontua, né, automaticamente, tá? Mesma coisa para inovação, né, quando se coloca se é patente, produto, né, já tem uma pontuação, ó, tá? Ele já vai calculando tudo. Aqui na parte 4, né, projetos financiados em agências de fomento, né, externas à Unipampa, tá? Então, chamadas internas das bolsas, essas não contam. Tá? Então, isso vocês vão vinculando aqui, ele já vai pontuando, né? Vocês vão escolher, vão colocar, né, a informação, a vigência, e quando preencherem toda a informação, ele vai pontuar. Tá? Se o proponente ou alguém que está no grupo de pesquisa é bolsista de produtividade, né? Vocês vão colocar, tem que colocar o nome da pessoa aqui, né? O nome da pessoa vai estar aqui na aba integrantes, para vocês colocarem aqui, tá? Orientações, né, e aqui, né, o que a gente está falando, a bolsa de produtividade, projetos, orientações, né, seja de TCC, mestrado, doutorado, especialização, tudo isso vai pontuando extra. Tem vários grupos que só colocam aquela produção mínima e se esquecem de colocar o resto, que vai pontuar e vai fazer o diferencial do grupo, né? Ah, mas todo mundo vai colocar 5 produções, vai pontuar igual. Não, né? Os extras que as pessoas do grupo têm vão ser inseridos aqui, tá? Aqui entre os artigos completos publicados em anais de congresso, né? Também, tá? Que a gente já comentou. E a 8 aqui, que é a produção artística e cultural, tá? Também sempre tem que ter 2, né? 2 pessoas do grupo. Por quê? Porque a ideia é fomentar grupos de pesquisa, né? Não pesquisadores individuais. Isso aqui é uma chamada de grupo, né? Então, por isso que a gente sempre tem algumas produções que tem que ser de grupo aqui, tá? Então, a planilha é longa, vocês têm que ir até o final, não se percam. Tem gente que realmente esquece de ver o que tem para baixo lá da planilha e não preenche. Aqui, para vocês relacionarem os projetos de pesquisa relacionados a essa proposta, pode ser, né, de todos os integrantes do grupo, tá? E aqui tem que preencher muito bem, aqui para análise técnica, né, o que vai ter, está sendo solicitado, né, de material de consumo, manutenção de equipamentos, os serviços, né, que vocês vão solicitar. Descrevam bem, tá? É ata válida, encontraram, coloquem o número da ata, isso é bem importante, tá? Então, quantidade, os valores, né, vai ser tudo calculado lá no final, tá bem? Então, por favor, né, coloquem isso de maneira bem clara, né, bem justificado, tem aqui a justificativa do custeio, qual é a finalidade, por que ele é importante, por que tem que ser uma dispensa, tá? Por que tem que ser uma inexigibilidade, então, justifiquem bem aqui esse pedido, por que está pedindo papel A4, por que está pedindo ponteira, por que está pedindo um SSD, né? Então, descrevam muito bem aqui na justificativa, tá? Então, né, queria mostrar a planilha, não sei se alguém tem dúvida aqui em relação à planilha. Tranquilo? Juliano, só para complementar, bem ali onde ela colocou a justificativa. Fechou teu áudio, Fábio. Não, desculpa.
onde a Dayana estava colocando no final ali, a justificativa, quando for dispensa ou inexigibilidade, ali tem que ser muito bem justificado e enquadrar o porquê está sendo pedido uma compra por dispensa ou inexigibilidade, né? Que eu usei o exemplo anteriormente. E não é o teu caso, tá? Mas assim, às vezes, estou pedindo dispensa porque não tem ata válida, né? Isso não é uma justificativa, entende? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Eu vou dizer que agora que, depois que a Daiane apresentou, que eu descobri que tem mais um resto de planilha lá embaixo. Assim, olha que eu trabalho com Excel aí, com 300... Juliano, mas tu não tem noção. 300 mil linhas eu trabalho. É muito comum o pessoal esquecer de preencher lá embaixo, mas eu não vi, tinha, é que é longa aquela planilha. E aí eu não tinha entendido se a tua pergunta, como é que eu classifico os livros, se tu não estava marcando ali, se era livro, capítulo, nacional, ou se tu não estava enxergando. Então, é isso, que bom. Então, tá claro agora, beleza, que bom. Fico mais tranquila agora. É porque esse a classificação dos livros, L1, L2, L3, L4, nem sei se ainda está valendo isso, né? Mas tudo bem. É só, pelo que a gente, né, vem acompanhando nas análises, né, nacional, internacional, é livro ou capítulo, tá? Por fim, colegas, né, e quem estiver assistindo depois essa live, né, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação dos grupos, então a gente tem entrado em contato aí com os grupos, né, por e-mail, para a gente, então, divulgar tanto no Instagram da Prop, quanto agora a gente está com uma página dentro, né, uma subpágina dentro da página da Prop, que é Ciência no Pampa, e a gente está produzindo, então, um jornalzinho, um boletim, e a gente está adicionando, então, grupos que a gente já divulgou no Instagram, agora a gente está colocando lá na página da Prop, para a gente ter a listagem, né, dos grupos e uma divulgação sobre os grupos, o que eles fazem, onde que eles estão localizados, qual campus, né, e as atividades, tá? Então, por favor, nos respondam, né, quando a gente entrar em contato, nossas bolsistas estão tentando, né, entrar em contato, aí às vezes ninguém responde, né, mas a gente vai fazer aí um corpo a corpo aí, por e-mail, para tentar ter mais informações aí dos grupos que a gente quer divulgar, tá? Então, por agora, né, a gente agradece a atenção de vocês, a gente fica à disposição, né, para dúvidas, tanto agora, aproveitando esse momento, quanto depois por e-mail, né, através aí dos nossos colegas aqui técnicos da Pró-Reitoria, tá? Obrigada, não sei se alguém quer aproveitar para fazer um comentário, mais perguntas. Obrigado, Dayana. E aí, Juliana, tudo tranquilo? Tranquilo, então. Obrigado, pessoal. Então tá, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pessoal. né? Os outros colegas saíram, né? Mas acho que ficou calmo. Isso. Ficou tranquilo. Tá bem. Tá bom, então. Obrigado. Joelma, acho que podemos parar a gravação aí, né? Tá bem. Então, obrigada aí a todos que estiveram aí presentes.